Sempre muito bom estar com você, sempre uma honra, uma alegria sentar à mesa contigo, especialmente para falar sobre um assunto que é um assunto tão importante, tão urgente. Por muito tempo, é verdade, nós, pela dinâmica cultural, não demos a devida importância às nossas emoções, à forma como essas emoções se expressam. E como eu já tive a oportunidade de falar com você em outras aulas, dentro da própria dinâmica sociocultural, era coisa de só menos importância expressar as emoções. E no mais, a gente criou um jargão popular que chega a ser curioso e que também tenta diminuir essa referência que é tudo psicológico, isso é psicológico. E a gente hoje, mais maduros, mais maduras, quem sabe tendo aprendido pela dor do adoecimento, começamos a perceber o quanto as questões que são e que outrora foram diminuídas como é só psicológico, refletem na nossa saúde mental, refletem no nosso corpo físico e refletem também no nosso corpo espiritual. Eu já quero começar te dizendo que eu me felicito com a oportunidade de estarmos conversando sobre esse tema. Também sobre a compreensão que tem atingido tantas pessoas da relevância de olharmos para essa estrutura e de não entendermos ela como algo de só menos importância. Não à toa, o Brasil é o primeiro país em ansiedade no mundo. Não à toa a gente tem assistido esses índices gigantescos de afastamento do trabalho, de dinâmicas familiares muito sofridas, índices difíceis de se mensurar em termos de suicídio, adolescentes, crianças sendo internadas com quadros de questões mentais severíssimas. Antigamente também se dizia, a partir do momento que a gente se permitiu falar sobre isso, que depressão era coisa de adulto. E a gente percebe que não. Hoje, crianças, adolescentes também são acometidas com problemas que são problemas sérios e que devem ser observados com carinho. Mas esse era apenas o esquenta, porque na verdade nós não estamos aqui para falarmos sobre problema. É verdade. Nós precisamos olhar. Nós precisamos reconhecer esse problema. A partir desse olhar, a partir deste reconhecimento, a gente se permite fazer algo diferente. A gente se permite fazer algo bom com isso. E como você já sabe, eu já pude trazer nas aulas anteriores, nós somos seres emocionais. As emoções, elas fazem parte. Existe um conjunto de emoções que a gente pode chamar e classificar como emoções primárias que fazem parte da sua estrutura emocional. Negar, tamponar, fingir que elas não existem, não vai ajudar. Ao mesmo tempo, utilizá-las de forma exagerada, desmedida, fazer de emoções que muitas vezes elas são vitais, elas são protetivas, mas em exagero se tornam verdadeiras vilãs, ferramentas de adoecimento, porque uma coisa que a gente precisa entender, a emoção em si não é má. As emoções, elas fazem parte, então, primeira coisa que a gente precisa fazer é incluí-las, entendê-las que elas têm uma função vital. Ou seja, toda emoção pertence, toda emoção importa, toda emoção tem um fim, tem uma finalidade. E as emoções de per si, elas têm por objetivo uma dinâmica de proteção, uma dinâmica de vitalidade. Agora, lembrem, ocultar a emoção ou vivê-la de forma desproporcional, desmedida, é que tem nos causado problemas. Por isso é que quando eu comecei a estudar mais profundamente as emoções, então a gente já vai documentar aqui mais uma vez. Emoções portam. Emoções pertencem
E dentro dessa dinâmica de que emoções importam, de que emoções pertencem, a gente precisa aprender a lidar no cotidiano com essas ditas emoções. Como a gente lida com elas? Como a gente pode mensurá-las? Como a gente pode afiná-las? Por isso é que hoje, e eu fico muito feliz, e a gente deve muito a grandes nomes, grandes mestres. A gente não pode deixar de saudar que, por exemplo, um homem à frente do tempo dele, que foi desafiado e construiu um dos maiores legados em termos de inteligência emocional, o Daniel Goleman, por exemplo. E a minha proposta, repito, depois de começar a estudar mais profundamente, mais precisamente as emoções, foi construir para você uma base. Vamos imaginar uma estrutura para que você possa usufruir da tal inteligência emocional. Para fruir da inteligência emocional, é importante que você construa uma base de imunidade emocional. Numa das nossas aulas, eu vou fazer com você um raio-x das suas emoções. Porque se você parar para pensar, é tão cultural essa dinâmica de nós não falarmos em emoções, de termos construído uma base de que apenas o físico é que é relevante, merece atenção e tudo mais não merece atenção, não tem palco, não tem foco. Até a gente viver essa epidemia, né? Ou, se você preferir, essa pandemia de adoecimento emocional que tem alastrado não só o Brasil como o mundo. Então, dentro dessa dinâmica, dentro da construção que eu me proponho, para que você possa fruir dessa inteligência emocional e ser inteligente com as emoções, não significa dizer que nós não vivamos essas emoções. Muita gente faz essa confusão por falta de conhecimento, que nós não percebamos essas emoções. Mas, para eu fruir dessa inteligência, dessa gestão emocional, para que eu saiba lidar com as minhas emoções, você tem noção de quantas emoções perpassam o seu dia? Eu proponho a inteligência emocional à luz da imunidade emocional. Ou seja, reconhecendo as suas emoções, percebendo-as, conhecendo cada uma delas, identificando-as em você, revivendo o processo da sua história, de tudo que você viu, de tudo que você sentiu, de tudo que você percebeu, daqueles que foram como diz Dom Miguel Ruiz, os compromissos que você foi firmando ao longo da sua jornada. Para esse autor, cujo livreto eu recomendo, os 4 compromissos. Compromissos são as crenças. São aqueles modelos com os quais nós nos comprometemos. Inclusive, o autor, trazendo um spoiler, ele já nos propõe que nós sejamos e nos permitamos ser livres para outros compromissos. Olha que fantástico. Para que nós nos proponhamos a nos colocarmos de uma outra forma. E dentro dessa realidade, dentro desse movimento, os novos compromissos que você vai fazer irão, e que você se permitirá fazer, irão te permitir a construção, repito, olha aqui na tela, de uma base, de uma estrutura para que você possa estar imune emocionalmente. Estar imune emocionalmente em nada significa não sentir. Estar imune emocionalmente significa que você tem ferramentas, antídotos, que você tem agentes que auxiliam você na sua estrutura emocional a lidar com uma notícia ruim. Às vezes com um prognóstico. Outras tantas vezes com um não. Porque vamos partir da lógica da imunidade física. Quando a gente diz ao indivíduo, nossa, fulano tem uma imunidade baixa, qualquer ventinho mais forte o adoece, a gente pode aplicar essa mesma realidade para a nossa imunidade emocional baixa. Se eu tenho baixa resistência emocional, se eu não suplemento,
se eu não tenho hábitos saudáveis em termos mentais, gente, olha como isso faz sentido. Qualquer ventinho também me pega. Ou seja, qualquer cara feia no elevador. Eu me lembro que eu não sei quem foi que estava falando sobre essa questão dessa percepção de imunidade emocional, que às vezes você tem uma imunidade emocional tão baixa que você está num lugar onde só tem desconhecidos e uma pessoa te olha e você já é capaz de disparar uma série de pensamentos que, consequentemente, acionam emoções interpretadas à luz de sentimentos altamente nocivos. E ali você já acessa muitas vezes um medo desmedido, que é o medo de estar errando, o medo de se sentir inadequado, o medo de não ser aceito, o medo de se expor, o medo de se expressar. Outras tantas vezes você é afligido frontalmente por um padrão de angústia, de aflição, que chega a te levar a um sufocamento, a uma sensação, às vezes, de vazio, de falta de perspectiva, de esperança. Está fazendo sentido para você? Então, a imunidade emocional, ela é uma estruturação prática, seria uma teoria, uma base, uma ferramenta, como você queira chamar. Uma filosofia de vida, pronto. Vamos pensar assim, que te traz um outro modelo de vida, que te traz e te permite um outro estilo de vida, em que há harmonia emocional. Repito, a harmonia emocional não te afasta da tristeza, até porque, eu acho que eu já falei isso para vocês, a tristeza é importante. A tristeza, de novo, todas as emoções importam, todas as emoções pertencem. Vamos anotar outra coisa aqui? Coloca assim, ó, atenção. Não existe emoção ruim. Sua extensão, intensidade, interpretação é que merecem cuidado. Vamos a um exemplo do que eu estou lhe dizendo aqui: medo. Ou vamos à própria tristeza. O medo é importante. A tristeza é importante. Através da tristeza, eu acesso um lugar de aprendizado. Através da tristeza, eu me permito ressignificar. Através da tristeza, eu me permito olhar o mundo sobre outras lentes. Agora, qual é o problema da tristeza? É não saber o que fazer com ela. O problema da tristeza é senti-la, ou seja, interpretá-la de uma forma, às vezes, muito extensa, muito longa, muito demorada, desproporcional, a ponto de que ela ganhe espaço, inclusive, a neurociência explica toda essa dinâmica química do teu cérebro para te levar a déficits, a deficiências químicas, de dinâmicas com seus neurotransmissores e te levar a um estado de depressão. Aqui, nós já temos embates no físico, na nossa estrutura fisiológica, e que foram sendo construídas ao longo da falta ou de desajuste. Não precisa ter sido a falta na forma como a gente lida com essa emoção. A gente pode pensar no medo. Gente, medo é relevante. O medo, ele nos mantém vivos. Ela é uma dinâmica, a estrutura do medo é uma dinâmica vital. Ela nos protege, ela nos assegura. Agora, a partir do momento que, para além desse medo existencial,
que tem a sua função, que tem os seus benefícios, você amplia esse medo. Esse medo se estende. Esse medo é duradouro. Esse medo começa também a liberar substâncias físicas, químicas no teu corpo. Esse medo começa a ser um medo maior. Esse medo começa a ser gigante. Ele começa a te trazer aceleração de pensamento. Ele começa a liberar um padrão exagerado de substâncias, tuas glândulas funcionando desordenadamente. Então, você tem muito mais cortisol, você tem adrenalina, você tem noradrenalina. Você se prepara no seu campo mental para o perigo iminente. As ideias, a sua ideação, o seu campo imaginativo, ele é todo catastrófico. Você há de concordar comigo que esse medo já não é mais um medo equalizado. O que a gente pode fazer a partir desse reconhecimento para no nosso dia a dia irmos construindo uma estrutura emocional para que você tenha imunidade, está fazendo sentido para vocês, suficiente para não chegar a esse nível de medo? Às vezes você vai precisar deixar de fazer algumas coisas. Como, por exemplo, eu tenho tendência a medo. Se eu revisito a minha história e a sua história precisa ser revisitada nesse reconhecimento emocional, eu sempre fui uma criança. Eu não sei se você foi alcunhada com esse apelido, mas algumas crianças, e eu fui essa criança, são consideradas medrosas. Outras são mais destemidas. Naquele grupinho escolar, eu não era a criança destemida, eu era a criança medrosa. E na minha estrutura familiar, eu venho carregando medos. E está tudo bem. Quando eu olho para a história, por exemplo, da minha ancestralidade feminina, nós estamos falando de luta, de batalha, mas nós estamos falando de medos. Se eu revisito, e se você tiver ela viva, faça esse favor a você, converse com sua mãe. E sem julgamento, pergunte a ela como ela se sentia grávida de você. A minha mãe, por exemplo, me atestou, e está tudo bem, que ela sentiu muito medo. Medo quando ficou grávida, diversos medos durante a gestação, medo no dia do meu nascimento, muito pânico. Ela chegou, ou seja, um medo desmedido de que o parto fosse normal. Ela passou toda a gestação desesperada, porque na nossa cidade não tinha uma maternidade, então a regra é que os partos fossem feitos à moda antiga, com a parteira, e obviamente que esses partos são partos naturais, então ela guerreou um medo desmedido para que eu nascesse em outra cidade e ela pudesse fazer uma cesariana, ela não queria se submeter a um parto normal. Medo, 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 medo. Todos nós temos medo, mas dentro da minha estrutura epigenética, dentro da minha estrutura e da minha dinâmica, do meu histórico familiar, e daquilo que eu vi e senti na infância, eu fui carregando e aglutinando medo. Hoje, eu sou uma mulher adulta. E essa mulher adulta, cuja imunidade emocional está em construção, sabe lidar com os seus medos. Mas, ao mesmo tempo, sabe utilizar antídotos, pensemos assim, agentes imunizantes para esse medo. E olha o que eu comentei com vocês, às vezes você vai precisar deixar de fazer algumas coisas. O que eu precisei deixar de fazer, por exemplo? Assistir noticiário. Porque diferente de algumas pessoas, e a gente precisa entender isso, nós somos diversos, nós somos diferentes. Diferente de algumas pessoas que assistem ao noticiário e que talvez não se incomodem tanto, eu não sei, eu não quero dizer eu duvido, mas eu acho muito difícil que nós fiquemos infensos, ainda que o nosso racional tente nos dizer o contrário, há notícias muito catastróficas. Então, aconteceu uma forte chuva, houve um desabamento ali. Só de pensar nisso, o nosso cérebro já vai construindo, né, e liberando dinâmicas, informações, os neurotransmissores começam a funcionar ali na nossa orquestra interna. E aí, de repente, o trânsito está parado, e aí vem a notícia, nossa, de um problema no governo, e aí vem a notícia da falta de esperança, e você começa a acessar o número de pessoas que estão desempregadas.
e a violência urbana, e acaba de acontecer um assalto ali e acolá, enfim. Como é que você se sente te dizendo isso? Tem uma pesquisa recente apontando, guarde isso, tá? Que uma notícia ruim, e eu não estou dizendo que ela não vai acontecer. Agora, você ser um viciado em notícias ruins, talvez, dentro do seu projeto de autoconhecimento e de imunidade emocional, não te faça bem. Neste mundo teremos aflições, mas será que todas as aflições me importam? Será que eu preciso ficar realmente antenada com o que acontece no mundo o tempo inteiro? O que é que está acontecendo agora no Alasca? E ao mesmo tempo, o que é que está acontecendo lá em Cabrobó? Será que não vale me blindar para que eu tenha mais força para lidar com a adversidade que acontece na minha vida? No meu sistema, a notícia ruim que virá para mim, quem sabe em algum momento? Então, quando a gente consegue fazer esse mapeamento, às vezes a gente precisa deixar de fazer algumas coisas. E dentro da minha lida diária, eu precisei tomar a decisão. Na verdade, esse foi um acordo familiar que eu e o professor Cristiano chegamos e fizemos em um consenso de que nós não precisávamos acessar noticiários de TV aberta diariamente. Sim, eu já fui aquela. A gente vai evoluindo, a gente vai se autoconhecendo, a gente vai acessando outras informações. Mas, na verdade, nós já fomos aquele casal que, ao final do domingo, assistiu Fantástico. Não estou aqui para denegrir, eu não estou aqui para deturpar, para diminuir o Fantástico. Mas eu posso atestar que, para a minha dinâmica emocional e dentro do que é fundamental para a nossa família, quantas vezes nós terminávamos o Fantástico e estávamos desacreditados? Quantas vezes nós estávamos sem gás, sem esperança, ou tomados por aflições de facções, crimes, perseguições e investigações que são todas relevantes. Mas, por exemplo, não são prioritárias e sem lista de prioridade você se perde na vida, para minha atuação profissional, nem para a de professor Cristiano. E aí, quando você tem no seu núcleo familiar crianças, a gente precisa ter atenção ainda mais redobrada. Essas crianças, elas muitas vezes não têm nem maturidade. Elas não têm nem construção neurológica para acessar essas informações. E aí, vocês lembram do início da minha fala? Crianças depressivas. Crianças com síndrome de pensamento acelerado. Crianças com síndrome do pânico. Crianças com insônia. Passando a noite acordadas. E nós, sem preparação, e aqui fica um alerta, se você começa a identificar alguns padrões no comportamento dos seus filhos, é uma coisa que a gente vive em casa, que a gente observa em casa, que a gente cuida em casa, é sobre o que os nossos filhos acessam, como eles acessam. A nossa geração, você pode ser de uma geração diferente da minha, mas a minha geração não tinha tablet à mão, não tinha um YouTube. Nós tínhamos muitas vezes ali aqueles canais redondinhos com aquela programação engessada. E olha que nós muitas vezes já acessávamos uma informação ou outra, mas eu acho que nunca antes, no nível, na gradação e na profundidade que se tem nos dias de hoje. Então, lembre, emoções importam, emoções pertencem. Você também entendeu que não existe uma emoção ruim. O que é preciso observar dentro do seu leque de emoções? A sua extensão, a sua intensidade e como você interpreta as suas emoções. A forma como você interpreta, eu vou ter aula sobre isso com você, professor Cristiano também, está umbilicalmente relacionado ao seu sistema de crenças. E também, eu não quis ser profunda, mas a raiz da sua ancestralidade, ou seja, a sua epigenética. Algumas pessoas sentem mais medo, já há uma predisposição para isso? Sim. Algumas pessoas acessam mais raiva, existe uma predisposição epigenética para isso? Sim. Algumas pessoas acessam mais angústia. Antigamente, a gente ia nas consultas médicas, e qual era a pergunta padrão? Tem histórico familiar de diabetes, pressão alta?
problemas cardiovasculares. Não era assim? Se você vai nos médicos hoje que optam por uma medicina mais integrativa, que optam por uma linha de medicina que muito me agrada, muito me felicita para te olhar como um todo, como um indivíduo que tem corpo físico, mental e espiritual. Isso é sensacional. Eu não sei se já passaram numa consulta de medicina integrativa e é extraordinário, porque esse profissional ele vai procurar saber não só da sua base genética, mas ele procura saber da sua base epigenética. Ele procura saber do caminho das suas emoções. Ele procura saber do seu olhar espiritual. Ele pergunta a você se você tem uma religião. Ele pergunta a você se você tem algum contato com o transcendente. Nenhum desses profissionais, dentro do seu padrão ético, nem vão nos sugerir uma religião, mas eles vão, quem sabe, muitas vezes nos despertar para olhar para essa saúde espiritual, para essa saúde emocional. E muitas vezes vão dizer, você já buscou uma terapia? Você já buscou alguma ferramenta que possa te olhar, possa perceber? Às vezes, outras tantas vezes, teu cuidado físico, o que é que precisa suplementar? Nossa, vamos fazer aqui um check-up completo. Vamos verificar, quem sabe você precisa suplementar uma vitamina D. Olha, eu observo aqui que esse hormônio está precisando de uma calibragem, mas como um todo. Porque lembra do que eu já lhes disse? A saúde, até a década de 70, era um conceito cerrado. Saúde era apenas a ausência de uma doença. Hoje, já se tem clareza de que o conceito de saúde é muito mais amplo, envolve bem-estar subjetivo, personalíssimo, envolve vivermos num estado de flow, termos uma cadência no nosso corpo físico, mental e espiritual. Ainda na nossa faxina, nós vimos então que não existe emoção ruim. Todas pertencem, todas importam, inclusive medo, tristeza, angústia, ansiedade. Agora, o que a gente precisa ter atenção? A extensão, a intensidade, a interpretação, e a gente interpreta com base em crenças e sabotadores. Não é verdade? Crenças e sabotadores. E a partir daí, ter cuidado com a forma como a gente lida, interpreta, visualiza no cotidiano essas emoções. É a base, a estrutura desse caminho, a imunidade emocional, para que a gente possa vivenciar na prática a dinâmica da inteligência emocional. É dessa forma que você vai aprendendo a lidar no seu cotidiano, no seu dia a dia. Esse curso é prático, com as suas emoções, com a sua rotina e, como lhe disse, às vezes nesse reconhecimento, assim como eu citei o meu exemplo, esse é o momento de você fazer esse exercício prático. Você vai precisar deixar ir. Você vai precisar deixar velhos hábitos, velhas rotinas, que muitas vezes são padrões antigos, nos quais ou através dos quais você tem insistido e tem adoecido. Para você pode não ser um noticiário ruim, como eu citei como exemplo para mim. Para você, quem sabe, é a implementação de um novo hábito. Quem sabe, uma leitura, uma meditação, incrementar a oração, começar a se perceber de outra forma, fazer uma constelação familiar, quem sabe buscar uma dinâmica terapêutica a qual você se filie, começar a olhar para a saúde do seu prato, para a forma como você se alimenta. Quem sabe começar a se colocar no seu servir no mundo, começar a ter uma autopercepção. E a gente vai ter oportunidade, eu vou falar de 5 pilares que eu acho fundamentais na construção da imunidade emocional. De irmos identificando esses padrões, depois do raio-x, e irmos aplicando no nosso cotidiano cada um deles. Prazer ter você aqui. Fica com Deus e até a próxima aula.